Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Janaína, eu sou da Eto Soluções. Venho aqui agradecer a participação de todos nesse nosso curso do programa Todos pela Construção, uma parceria da Eto Soluções, a BCP, Construliga e Sebrae Nacional. Agora, nesse terceiro curso do dia, nós vamos trazer a engenheira Stephanie, que vai falar sobre argamassas polimerizadas para revestimentos externos. Eu vou falar o mini currículo da Stephanie aqui, que é bem extenso, né, Stephanie? A Stephanie é engenheira civil, especializada em tecnologia dos materiais para construção civil, vendas técnicas, gestão da qualidade e desenvolvimento de técnicas construtivas. Ela está há mais de 25 anos de experiência com pesquisa e de desenvolvimento de produtos à base de cimento, como argamassa e concretos. Tem expertise com vendas, pesquisa e projetos para a indústria de argamassas, concreto e artefatos, buscando otimizações e novas tecnologias de uso e aplicação para os sistemas construtivos. Tem MBA em controle de processos e qualidades, pela Cefet do Rio de Janeiro, é mestre em construção civil pela Universidade Federal de Minas Gerais, e atua efetivamente na cimentária e consultoria, né? Também atua liderando uma empresa de fabricação de artefatos à base de cimento. Atualmente, está à frente da gerência técnica e comercial da DVG, Cical, maior fabricante de concreto celular autoclavado da América do Sul. Stefane, seja muito bem-vinda, tá, para esse nosso curso, né, o seu primeiro curso aqui dentro do nosso projeto, né, eu desejo para você um bom trabalho, né, e agradeço a todos e muito obrigado por fazerem parte deste movimento. Todos estão me escutando? Todos me escutam? Todos me escutam? Sim, Stefane, acredito que todos estão te ouvindo. Se alguém reclamar, questionar, eu te aviso aqui. Pode prosseguir. Ah, ok. Muito obrigada. Estou olhando aqui os chats, as pessoas já estão entrando, né? Uma boa tarde a todos. Eu queria falar algumas coisas antes da gente iniciar essa palestra, propriamente dito, esta palestra foi uma amostragem de todo um trabalho de pesquisa realizado durante o meu processo de mestrado, e hoje toda essa pesquisa tem uma continuidade a ser dada, que entra no doutorado, agora, continuando sendo orientada pelo professor Antônio Júnior, que eu tenho muito que agradecer por todos os suas contribuições, maravilhoso, Antônio Júnior. Então, ele me orientou nessa dissertação de mestrado e vai continuar me orientando na tese de doutorado, que é a continuação dessa pesquisa aí sobre as argamassas polimerizadas para revestimentos externos. Eu queria dizer que a argamassa polimerizada pode ser qualquer argamassa, né? Nós podemos ter argamassa de reboco com adição de polímeros, nós podemos ter argamassa de contrapiso com adição de polímeros, nós podemos ter argamassas para o assentamento dos elementos de alvenaria com adição de polímeros. E as argamassas colantes do tipo AC2, AC3, que são normalmente chamadas argamassas polimerizadas, argamassas colantes para o assentamento de cerâmicas. Então, qualquer argamassa pode ter adição de polímeros. O que vai diferenciar é o tipo de polímero e a quantidade de polímero a ser adicionada nessas argamassas. Devido ao quê? Devido à finalidade de uso e aplicação dessas argamassas. Eu sempre disse que nós precisamos, primeiramente, entender a finalidade de uso e aplicação das argamassas para poder definir os materiais que vão compor aquela argamassa. E eu sempre disse que nós devemos tratar o desenvolvimento de um produto de fora para dentro, porque primeiro temos que entender a finalidade de uso e aplicação e a aplicabilidade daquela argamassa. Como disse, qualquer argamassa pode ter adição de polímero, e isso realmente vai depender do tipo e da quantidade de polímero a ser adicionado. Bom, o que me motivou a fazer esse trabalho foi pensando no sistema de revestimento como um todo. Outra teoria que eu defendo muito é que quando se trata de qualquer sistema construtivo, seja ele de revestimento,
cerâmico, como este que eu estou mostrando, como essa ilustração que eu estou mostrando aí no slide, seja o sistema de alvenaria, qualquer sistema construtivo, nós temos que pensar na compatibilização dos materiais que vão constituí-lo. Não adianta eu ter um tipo de cerâmica que não vai ser compatível com aquele tipo de argamassa, nem aquela argamassa que vai ser compatível com sua base de argamassa de reboco e assim sucessivamente. Além de trabalharmos a questão da compatibilização dos elementos que vão constituir esse sistema construtivo, e no nosso aqui é o sistema de revestimento, nós temos que pensar na integralização desse sistema construtivo no local ao qual ele vai fazer parte. De repente, eu estou falando de um sistema de revestimento que vai revestir uma estrutura de concreto armado. E tem toda uma lógica diferente de quando ele vai revestir um sistema de alvenaria feito com o bloco cerâmico, ou o bloco de concreto, ou o bloco de concreto celular autoclavado, né, o bloco Sical. Então, compatibilizar esses materiais é muito importante para que a gente tenha durabilidade desse sistema. Integralizar esse sistema ao local ao qual ele vai fazer parte, a estrutura ao qual ele vai fazer parte, também é gerar um processo executivo, um sistema como um todo, que vai cumprir os requisitos, principalmente da norma de desempenho, que é a durabilidade do sistema de revestimento ou do sistema de alvenaria, seja lá qual for o sistema. Então, nós temos que começar todo o raciocínio a partir daí. Bom, desde então, eu comecei a questionar as patologias que ocorreram principalmente nas décadas de 80 e 90. Essas patologias foram ocorridas pelo descolamento de cerâmica, principalmente na interface cerâmica argamassa colante, né? Os descolamentos podem ocorrer a partir da perda de aderência das placas cerâmicas com o substrato, com a argamassa colante, né? Devido à presença de tensões que podem vir a exceder a capacidade de aderência e as interações entre os materiais. Então, o que significa isso? Significa que, devido de repente, a um problema de dilatação higroscópica de uma cerâmica ou um problema de processo executivo, esses descolamentos podem ocorrer por ter excedido essas tensões e a argamassa colante não ter conseguido cumprir o papel dela, que é de colar aquela cerâmica à sua base. Correto? Então, só um minuto. Então, são diversos os fatores que podem trazer essas patologias, inclusive os fatores extrínsecos, como as condições climáticas, que eu chamo de condições de contorno. Então, definir uma argamassa colante polimerizada específica para os revestimentos externos, nós temos que pensar em todas as influências, nós temos que pensar nos materiais, na base, na cerâmica, que vai ser utilizada, das suas características, nós temos que pensar no tipo de argamassa colante em função da altura daquela edificação, em função das condições de contorno, carga de vento, por exemplo, incidência de sol, e vários outros fatores que podem contribuir, né, tanto fatores intrínsecos quanto extrínsecos, que podem contribuir para que haja movimentações que precisam que no momento que você compatibiliza os materiais do sistema de revestimento, esses materiais precisam dissipar essas tensões oriundas desses diversos fatores aí de condições de contorno que pode ocorrer numa fachada. Bom, faltou um slide aqui. Espera aí, deixa eu ver. Bom, uma das grandes estudos que ocorreram nesta época foi referente à expansão por umidade das cerâmicas, né? Se discutiu bastante quando começaram a ocorrer os descolamentos das cerâmicas, das fachadas, foi a expansão por umidade das cerâmicas, que não é nada mais, nada menos do que
por presença de umidade, o aumento da dimensão dessas cerâmicas, né? Vocês podem observar aí com um desenho que durante o calor, né, incidência de sol, há uma expansão e durante o frio há uma contração e depois vem um colapso, né? É claro que, com o passar do tempo, os fabricantes de cerâmicas foram corrigindo esses parâmetros, né? Hoje nós temos cerâmicas que ainda podem trazer essa patologia, sim, mas é muito menos do que na época da década de 80 e 90. E, comitantemente a isso, nós tínhamos argamassas colantes, muitas vezes, com um equilíbrio da dosagem de polímero e celulósico não muito adequado para se ter o que nós chamamos de tempo em aberto, que é o tempo para se aplicar a cerâmica sobre aquela argamassa colante, sem deixar a formação de película, porque a gente vende que nós temos que ter ali 100% de preenchimento do tardós da cerâmica no momento do assentamento. Isso é área de contato, e quanto maior a área de contato, quanto maior a extensão de aderência, melhor será o seu resultado de resistência de aderência. Então, nós chamamos atenção para que as argamassas colantes pudessem ser adequadamente dosadas, quando eu falo de desenvolvimento de produto, para que houvesse um equilíbrio, uma combinação entre os aditivos e os tipos de cimento e os tipos de areia disponíveis no mercado local de cada região que tem a sua fábrica de argamassa colante. Pois, afinal de contas, a expansão por umidade, apesar de ter sido um dos grandes vilões na época em relação ao descolamento cerâmico, hoje ele pode até contribuir ainda, mas não é mais o principal vilão. E eu acredito que as condições de contorno, por termos cada vez mais prédios mais altos e cada vez mais os fabricantes pensando nos custos, né, de sua produção, nós podemos ter aí uma contribuição muito grande também por parte desse desequilíbrio, ou talvez do não conhecimento dos aditivos que se utilizam nas argamassas colantes, principalmente o polímero. Por que eu estou falando de polímero? Porque o estudo desse trabalho foi todo baseado da gente definir variações de argamassas colantes com vários tipos de polímero, de acordo com uma característica fundamental que os polímeros têm, que é o TC/TG, que é a temperatura na transição vítrea. Mas, observem só, quando eu falo de tudo isso, né, que o principal patologia que ocorria nas décadas de 80 e 90, ainda assim, em 2010, o professor Elton Bauer, maravilhoso, da UNB, junto com a sua equipe de mestrandos, fez uma pesquisa, um trabalho estatístico muito interessante, onde ele encontrou, na região do Distrito Federal, 67% das construções com patologias de fachada revestida em cerâmica foi em função do descolamento de cerâmica. E não foi tão diferente assim aqui na Grande Belo Horizonte e em outros locais do país, sendo que 84% das edificações nos últimos anos apresentaram algum tipo de patologia em suas fachadas. Bom, para poder chegar onde eu quero, nós primeiramente precisávamos entender bem o que seria a aderência. A aderência é só aquela resistência à atração, quando você faz o arrancamento da cerâmica, né? Ou nós podemos fazer também uma analogia com a resistência ao cisalhamento e a extensão de aderência. E nós resolvemos focar a extensão de aderência da argamassa para definir bem as variações, fazendo alguns primeiros, que eu chamo de chutes, né, de dosagens, para combinar polímeros celulósicos, cimentos e o tipo de areia a ser utilizada, para que, assim, a gente pudesse ter bem definido essa questão da extensão de aderência. Então, tudo começou em definir e padronizar um tipo de cimento com duas dosagens, porque na hora que a gente vai falar de extensão de aderência, eu vou falar, na hora que definir o tipo de polímero, de flexibilidade da argamassa colante,
E assim eu queria duas dosagens de cimento, porque o cimento ele vai estar a quantidade de cimento ele vai estar inversamente proporcional à quantidade de polímero, porque a resistência de aderência à tração, ela vai acabar, vocês vão verificar mais à frente, que ela vai acabar sendo inversamente proporcional à deformação transversal, que é o que a gente chama de flexibilidade da argamassa. Quanto mais flexível a argamassa, pode termos maior durabilidade do sistema em função da extensão de aderência e uma melhor aderência, porém uma menor resistência de aderência à tração. Então, nós chegamos nesse patamar de resultados. Então, nós resolvemos praticar a decisão dos resultados a partir da extensão de aderência das argamassas. Fizemos 14 variações, então, de formulações, onde das 14 variações, nós variamos 7 tipos de polímeros com temperatura da sua transição vítreas diferentes. Então, nós pegamos temperaturas de transição vítreas negativas e positiva. Como eu falei, a temperatura de transição vítrea é uma característica fundamental do polímero, que é onde define quando o polímero é um plástico e um elastômero, uma borracha, e nós vamos estar falando do polímero dentro da cadeia de macromoléculas, são os copolímeros, dentro da característica dos elastômeros, e nós vamos estar aqui trabalhando o VAE, que é o vinilacetato de etileno. O etileno é uma adição plastificante, que quanto mais etileno nós colocarmos nesse copolímero, mais flexível esse polímero, teoricamente, vai ser, e aí nós teremos temperaturas de transição vítreas até negativas. Mas eu vou explicar um pouco que há controvérsias quanto a essa questão de ter mais etileno, ter um polímero considerado mais flexível e, consequentemente, uma temperatura de transição vítrea negativa. E, para isso, a gente definiu dois percentuais de cimento, né? Um de 20%, outro de 24%. Padronizamos o celulósico, foi um celulósico que a gente achou mais compatível aos polímeros que estavam sendo utilizados, né? E variamos os tipos de polímeros, mas padronizamos as quantidades de polímeros. E a areia que nós utilizamos foi areia artificial de calcário, né? Então, dentro desse estudo, nós fizemos as primeiras caracterizações de acordo com a norma 14081, e depois dessas caracterizações e avaliando os pontos de ruptura e o quick open time de cada uma dessas amostras, definindo a extensão de aderência por aderência coesiva ou adesiva, e o padrão era que ela sempre fosse coesiva, conforme essa foto aqui, ou seja, total espalhamento no esmagamento por um peso padrão, tá? Que aí a gente caracteriza bem a extensão de aderência e consegue fazer melhor os agulhamentos aqui em toda a base, ok? E aí, no entanto, nós definimos 4 formulações. Dessas 4 formulações, fizemos repetibilidade dos ensaios de caracterização segundo a 14081, e, em seguida, nós fizemos os painéis testes, trabalhamos a aplicação dessa argamassa colante, fizemos protótipo desses painéis testes, onde nós inserimos esses protótipos em câmaras de variação climática, onde variava-se a umidade e a temperatura, e conclusão disso tudo, nós passamos a tratar toda a característica da argamassa de acordo com a norma 14081, fazendo também o ensaio de deformação na transversal, segundo a norma europeia EN 12004 de 2017, e agradeço muito ao pessoal da Wacker por ter me ajudado aí nesses ensaios que foram feitos, inclusive, na sede deles na Alemanha, e nos trouxeram resultados bastante interessantes. Por que nós definimos fixar toda a nossa análise dessa pesquisa nos ensaios de caracterização, na extensão de aderência e no ensaio de flexibilidade? Porque na hora que a gente fez os painéis testes e os protótipos dos painéis testes, observando que as rupturas foram todas no embolso.
Então, eu falei assim, não, nós temos que tirar essa variável, nós não podemos ter variável em poço para poder a gente entender essa flexibilidade da argamassa colante e essa aderência na interface cerâmica e argamassa colante, trabalhar a característica dessa argamassa colante a partir da característica do polímero, que a gente escolheu, que seria o TG, né, temperatura de transição vítrea. Então, na transição vítrea. Então, nós excluímos todos os resultados voltados ao painel teste e aos protótipos de painel teste que foram inseridos na câmara climática com variação de umidade e temperatura. E passamos a focar apenas no resultado de deformação na transversal, que seria o de flexibilidade, e nos ensaios de caracterização das 4 variações que foram selecionadas de acordo com a extensão de aderência e os resultados de aderência, para poder, a partir daí, a gente trabalhar e dar continuidade a essa pesquisa. Bom, como eu falei, né, o principal fator aí foi trazer um polímero, dentro dos tipos de polímero, que pudesse gerar uma maior flexibilidade para ter como objetivo principal criar uma argamassa colante que fosse flexível o suficiente para suportar todas aquelas condições de contorno que eu falei no início. E para que a gente pudesse quebrar paradigmas onde não houvesse mais nenhum tipo de temor em se construir prédios, como acontece em Goiânia, de 50 a 55 pavimentos com revestimento cerâmico. É claro que quando a gente fala do sistema, a gente tem que pensar num todo, mas nessa primeira etapa, a gente precisa entender esse comportamento, entender a característica do polímero e a combinação dele com o celulósico, para que a gente atenda, no mínimo, um quick open time de obra, que dê tempo para que o pedreiro consiga fazer a sua aplicação e que a gente garanta 100% do preenchimento do tardosa cerâmica, e também entender que aquele polímero, de acordo com a temperatura ambiente, ele possa se tornar flexível em função da sua temperatura de transição vítrea, que é o TG. Então, a temperatura na qual o polímero apresenta a transição do estado borrachoso, né, para o estado rígido, e vamos falar em borrachoso mesmo, é a denominação da temperatura de transição vítrea, que pode variar entre mais 25 graus e menos 25 graus. Quanto maior o teor de etileno, que é este plastificante, maior vai ser a flexibilidade desse polímero. Então, ele tende a ficar mais para atendendo a zero e a temperaturas negativas, né? E ela é uma das propriedades térmicas fundamentais para se distinguir as 2 categorias existentes hoje de polímeros. Os plásticos, que são os polímeros mais rígidos, né? E os elastômeros, que já são os polímeros mais borrachosos. Então, quando nós definimos as 14 variações, das 14 variações, as 4 que foram escolhidas para dar continuidade a todo o trabalho de ensaios, segundo a norma 14081, e de acordo com a norma europeia que mediu a deformação na transversal, que a gente chama aí popularmente de flexibilidade das argamassas colantes, e resolvemos construir os painéis testes e os protótipos dos painéis testes, nós entendemos que a gente precisava concentrar realmente na interface cerâmica e argamassa colante, porque a gente precisava entender melhor o que a temperatura na transição vítrea, como principal característica dos polímeros, poderia contribuir positivamente ou negativamente para a composição de uma argamassa colante. Bom, aí observem só que das 4 variações que foram escolhidas em função, principalmente da sua extensão de aderência, né, que foi um dos parâmetros principais de escolha das 4 variações para dar sequência a todo esse processo de pesquisa, sendo que escolhemos 2 variações com 24% e 2 variações com 20% de cimento. Observem que nós tivemos aqui situações com menos 15 de TG, graus Celsius, né, 10, menos 7 graus Celsius e mais 16 graus Celsius.
E o valor que teve a maior deformação em milímetros foi esse teste 2, com 20% de cimento e com mais 16 graus Celsius de TG do polímero. Aí, pronto, né? Ferrou. Por que isso, né? Logo, mais 16, que teoricamente seria o polímero mais rígido, né? Ele tem uma quantidade de etileno que o caracteriza, mas se a gente fosse pensar que o menos 15 seria o polímero mais, que daria maior deformação, teoricamente, na argamassa colante, né? Mas não foi. Foi o polímero com mais 16 de TG, que tem menos etileno do que o polímero com menos 15 de TG. E com 20% de percentual de cimento na sua formulação. Então, conclusão, nós entendemos que quando nós utilizamos um TG com temperatura na transição vítrea menor do que a temperatura ambiente, nós podemos considerar aquele polímero flexível e, consequentemente, com a dosagem correta e equilibrada, aquela argamassa colante como flexível. E essa flexibilidade, essa deformação, ela é inversamente proporcional à resistência de aderência, que é muito contribuída pelo percentual de cimento. Então, a ideia é que a gente encontre uma relação polímero-cimento adequada, com todas as compatibilizações dos componentes que vão constituir aquela argamassa colante, para que a gente tenha extensão de aderência, uma maior deformação, sem se importar tanto, ou talvez quase nada, com a resistência de aderência, apesar que ela é muito importante para a durabilidade do sistema. Mas pensando que talvez eu conseguindo dissipar as tensões pela flexibilidade dessa argamassa colante, principalmente aquelas tensões oriundas das condições de contorno, seria mais interessante do que eu ter uma altíssima resistência de aderência e uma flexibilidade pequena que impedisse a dissipação daquelas tensões, até mesmo se caso aquela cerâmica tivesse um pouquinho de expansão por umidade, fugindo do seu parâmetro normativo. Então, são coisas ainda a se trabalhar, porque o mais 16, ele foi trabalhado na temperatura em laboratório de 23 graus. E a nossa temperatura aqui normal na Grande Belo Horizonte fica em torno de média de 25 graus. Então, eu estou com TG abaixo da temperatura ambiente. Então, acaba que ele fica considerado como um polímero flexível. Porém, se eu levo essa mesma argamassa colante, que independente se ela é tipo AC2 ou AC3, para o sul do país, na temperatura de 5 graus, essa argamassa colante vai ser extremamente rígida e, com certeza, a gente pode ter algumas patologias, sim, de descolamento na interface cerâmica e argamassa colante em função dessas condições de contorno, né? A temperatura, né, comprometeu do TG, que a temperatura de reação de hidratação pode, sempre quando eu procuro o cimento, Jorge, normalmente com o início de pega maior, para se fazer argamassas colantes, entendeu? Eu sempre falo assim, cimento muito nervoso para argamassa colante não dá muito certo, ele não é muito compatível com celulósico e polímero. Eu sempre gosto muito do cimento mais calminho, para se fabricar a argamassa colante, para que a gente consiga ter resposta do celulósico e do polímero, e da combinação dos dois, tá? Bom, dando continuidade aqui, né, a nossa conclusão inicial foi de que, baseado nesse conceito de temperatura, de transição vítrea, considerando os TGs dos polímeros utilizados nos experimentos, que estão abaixo da temperatura ambiente de 23 graus, todos que nós consideramos ali nas 4 situações, foram considerados como polímeros flexíveis e poderia, sim, serem utilizados perfeitamente bem, combinados perfeitamente bem, para termos realmente uma argamassa tipo AC2 a C3 flexível,
porém, precisamos evoluir em que nível de flexibilização está esse polímero considerado flexível em função da sua característica de TG abaixo do... E aqui tem um resumo muito claro, que se a temperatura de uso, né, temperatura ambiente, for menor do que o TG, o polímero pode ser considerado, entre aspas, aqui, rígido, né? Se a temperatura ambiente de uso, né, ou de laboratório, for maior do que o TG, ele pode ser considerado como flexível, borrachoso. E a temperatura de uso for bem maior do que o TG, a viscosidade do polímero diminui progressivamente, aí nós entramos em degradação. Tá? Assim, os polímeros estudados podem ser considerados flexíveis. E dentro dos objetivos desses trabalhos, podemos concluir que o desempenho das argamassas colantes na interface com a cerâmica será eficaz, né, com esse resultado que nós tivemos e que a gente precisa elaborar melhor essa relação polímero e cimento. Como eu falei anteriormente, a resistência de aderência, essa resistência mecânica, ela vai ser inversamente proporcional à deformação na transversal. Então, nós temos que agora considerar melhor as relações polímero e cimento, entender quais são os níveis de flexibilidade desses polímeros de acordo com o seu TG e a temperatura de uso, e trabalhar bem a questão das combinações desses polímeros com celulósicos, com os tipos de cimento e até mesmo com os tipos de areia. Então, eu acredito que, não sei se consegui passar toda a mensagem, mas, como eu falei, essa apresentação é uma pequena parte da minha dissertação de mestrado, que tem todos os resultados e todos os detalhes de tudo o que aconteceu ao longo dessa pesquisa, mas, por fim, a intenção é estudar a fundo o comportamento dos polímeros nas argamassas colantes, principalmente para dissipações de tensões na interface cerâmica e argamassa colante. Para, a partir de então, a gente entender quais vão ser as demais bases e as suas características, para a gente compor todo o sistema, compatibilizar todo o sistema à luz da norma de desempenho, para que a gente realmente garanta a durabilidade de sistemas verticalizados que a norma de desempenho exige. Alguém está passando... Tudo bem, gente? Tudo bem? Alguém perguntou se tem o link da dissertação. A dissertação já está publicada na biblioteca da UFMG, tá? É só entrar lá no site. Eu acho que o professor Antônio Júnior me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que lá consegue fazer, entrar no link da dissertação, sim, tá? Na biblioteca. Eu estou com uma dúvida aqui, que parece que algumas pessoas se desconectaram, não sei onde que eu parei, e eu já terminei a apresentação. Alguém quer que eu repita alguma coisa? Então, Jorge, eu estou vendo a sua pergunta aí, eu vi a pergunta do Jorge em relação à parede de concreto. Posso responder o Jorge, Janaína? Sim, por favor, pode responder. Jorge, é o seguinte, a parede de concreto é uma parede praticamente, vamos dizer, impermeável. Ela não tem nível de porosidade para que a gente use uma argamassa colante que não tem um nível de polimerização adequada, porque ela não vai ter ali porosidade para sucção de pasta de cimento e, consequentemente, ancoragens mecânicas, entendeu? Então, para as paredes de concreto, eu sugiro sempre a utilização da argamassa colante flexível. Como eu falei, o estudo aqui do polímero é justamente também para atender esse mercado, porque a gente entende que nós precisamos ganhar em extensão de aderência, ganhar em flexibilidade para atender a todas as deformações, né, principalmente nessa interface, mas nós precisamos, nessas bases, como parede de concreto, de uma argamassa colante que a gente garanta aderência química e não mecânica. Gersina, para os prédios muito altos, como eu falei,
também a argamassa considerada flexível. A temperatura ambiente de Goiânia, Gessina, deve ser em torno de uns 30 graus. Se eu uso uma argamassa colante com polímero de TG mais 16, de acordo com os experimentos que fizemos até então, ela é já considerada uma argamassa colante flexível. E nós temos que garantir o processo executivo, porque os prédios de Goiânia são 30 andares, 40, vai ter agora um de 54 andares, e nós precisamos seguir um projeto com juntas de deformação bem dimensionadas, né, de juntas de movimentação bem dimensionadas, e também com as estruturações da base, que no caso o emboço, bem dimensionadas, e com certeza uma argamassa colante compatível e flexível para essa base de emboço, que não deve ter na sua superfície fragilidade para que a gente não tenha um problema de destacamento nessa interface argamassa colante e emboço. Sim, Diego Henrique de Almeida, a ideia já nesse trabalho de doutorado é a gente poder praticar esse tipo de teste em todas as regiões. Como eu falei, se eu considero nessa conclusão final desse trabalho que o mais 16, que teoricamente seria o polímero mais rígido, e no caso da nossa temperatura aqui na região de Belo Horizonte, ele se tornou um polímero flexível, a gente precisa entender o nível de flexibilidade desse polímero na argamassa colante, né? Quando ele vai para um sul do país, que às vezes tem 5 graus, 8 graus de temperatura ambiente, ele já é rígido. Ele já não... A gente teria que usar um polímero, de repente, aquele menos 15 que a gente colocou ali no quadro final, que foram as 4 últimas variações, entendeu? Ô, Jorge, não tem um parâmetro prático ainda. É como eu falei, eu tentei trabalhar esse parâmetro prático, construí os painéis testes, fiz os protótipos para inserção em câmara climática para forçar as variações de temperatura e umidade, e acabou que a minha conclusão foi de que a gente ainda tem que trabalhar muito o nosso emboço e a nossa mão de obra de revestimento básico, entendeu? Então, eu estou começando de fora para dentro, trabalhando primeiro essa interface cerâmica e argamassa colante, entendendo essa característica para a gente vencer esse descolamento que, dentro da estatística estudada, é o que mais acontece, né, quando se fala de patologias em revestimentos, para depois a gente poder trabalhar a interface argamassa colante e emboço, e assim por diante. Porque, por mais que tenha já milhões de trabalhos, já tivemos vários simpósios de tecnologia das argamassas, a gente ainda tem um gargalo, principalmente nessa etapa de chapisco e emboço, que se chama mão de obra. E muitas vezes as pessoas não conseguem enxergar que dentro de um sistema nós precisamos compatibilizar materiais, e para isso a gente tem que entender as características dos materiais, a gente precisa entender a aplicabilidade daquele material e fazer painel teste para poder entender como ele vai se comportar antes de iniciar a fachada propriamente dita. Stefane, nós temos aqui outras perguntas, tá? Como se procede para a escolha e preparação da base para o recebimento da cerâmica assentada com argamassa colante? Sim. A preparação da base para recebimento da argamassa colante e assentamento cerâmico é muito importante. Primeiro que essa base ela não pode ter nenhuma fragilidade superficial, ela tem que estar, vamos dizer assim, rígida, né? Sem pulverulência superficial. E no momento... Oi, eu acho que a Stefane perdeu um pouco o áudio. E aí sim aplicar a argamassa colante. Então, limpeza da base e umidificação dessa base. E lembrando que essa base não pode estar totalmente com alguma patologia de pulverulência superficial. Janaína, deixa eu só responder uma do Lincoln aqui.
Ele fala, o Ok. objetivo do sistema de parede de concreto é o acabamento final na própria parede, sem revestimento. Sim, concordo, Lincoln, é isso mesmo. Porém, o Georges, ele me fez a pergunta sobre o assentamento de cerâmica direto na parede de concreto com argamassa colante, qual seria a característica dessa argamassa colante, e foi a resposta que eu dei a ele, que seria uma argamassa colante polimerizada, que pudesse criar ali uma aderência mais química do que mecânica, pelo fato do concreto em si não ter a porosidade suficiente para promover 100% de ancoragem mecânica. Mas em algumas áreas frias, eu entendo que na parede de concreto se usa a aplicação de cerâmica direto nela, pelo que eu entendo do processo, pelo pouco que eu entendo do processo executivo com a parede de concreto, tá, Lincoln? Quais as próximas etapas da pesquisa, se tratando do desenvolvimento de uma argamassa que venha contribuir para a durabilidade do sistema nessa interface cerâmica e argamassa colante? Bom, é como eu falei, eu vou pegar as 4 últimas variações que me apresentaram aqueles resultados de deformação e que também eu tenho os resultados de resistência de aderência e tal, e vou começar a trabalhar melhor o polímero, a relação cimento e polímero. Então, as próximas etapas é a gente poder trabalhar melhor a relação cimento e polímero, polímero e cimento, e trabalhar outros tipos de polímero com outros TGs e poder entender um pouco esse nível de flexibilidade, esse comportamento do polímero em função dessa característica de temperatura de transição vítrea. Ok. Neste trabalho, você avaliou o esforço de cisalhamento? Não, não avaliei o esforço de cisalhamento, porque o foco realmente era a gente fazer uma correlação da resistência de aderência à tração com a deformação. Na continuidade do trabalho, possivelmente nós vamos, sim, casar com o esforço de cisalhamento, que, inclusive a professora Helena Karasek tem um estudo sobre esse parâmetro, né, com resistência de aderência à tração, deformações, e também vamos tentar trabalhar um pouco a questão de alguma microscopia para a gente poder entender como que o desenho desses polímeros, né, na composição e na aderência dele com a cerâmica e o nível de flexibilidade. A gente vai partir para isso, se o professor Antônio Júnior me permitir, porque ele que me orienta, né, mas muita coisa para estudar, né, pouca não. Excelente, Stefane. Existe mais alguma informação? Claro que o conteúdo é bem extenso, né, conforme você disse, mas existe mais alguma informação que você gostaria de repassar para o pessoal que fosse bem relevante nesse momento? Na verdade, como eu falei, né, o polímero, ele é um copolímero, na verdade, né, a definição de polímero porque esse polímero é o VAE, o vinil acetato de etileno, essa nomenclatura VAE muitas vezes é confundida com EVA, que na verdade é o VAE porque eu busquei na IUPAC, que é o Instituto Internacional de Nomenclaturas Químicas, então por isso que eu coloco sempre o VAE, que eu estou colocando todas as nomenclaturas de acordo com o Instituto Internacional de Nomenclaturas, né, da Química. Então, é o vinil acetato de etileno. E, no entanto, o que nós vamos focar agora, daqui para frente, na característica do polímero e o comportamento dele nas argamassas colantes e tentar entender os níveis de flexibilidade e, de repente, colocar isso até dentro das regiões, porque, como eu falei, né, se você tem um TG de mais 16, que teoricamente é um polímero rígido, e que numa temperatura como a nossa, que ele se torna flexível, porque deu o melhor resultado de deformação na transversal, no sul ele já é rígido, então ele pode ter problema de descolamento na interface. E aí a gente partir para aprofundar esse estudo nesse sentido e complementar e fazer uma analogia com os demais esforços, né? E o MEV, isso aí, Renato, eu vou fazer o MEV, sim, eu quero fazer o MEV para poder entender essas interações. A ideia é ir para o MEV, viu, Renato? Temos outra pergunta aí do George, Stefane. Uma associação de aditivos
reagentes selecionam a nova frente de estudo, uma recuperação que recupera com o tempo como pontes de aderência perdidas pelas rupturas por microdeformações? Ah, não, essa pergunta é muito difícil, Jorge. Não entendi, não. Fala para o Jorge, não quer pergunta difícil, não. Mas, na verdade, é como eu falei, são tantos polímeros, né? Polímeros mais rígidos, mais flexíveis, que as suas características de TG, eles vão de mais 25 para menos 25, né? Então, é uma característica que realmente acaba caracterizando aquele polímero rígido, plástico, e aquele que é o elastômero, o borrachoso. Então, você pode fazer toda uma combinação, mas nós vamos estar aqui, daqui para frente, só falando nos polímeros, nos elastômeros, né, nos polímeros borrachosos. Mas não quero essas perguntas difíceis não, viu, George? Pelo amor de Deus. Tá ok, Stefane. Nós agradecemos a sua participação, né, nesse curso, e sabemos que em breve você vai estar de volta aqui conosco, né, participando do nosso projeto Todos pela Construção. Eu quero agradecer a presença de todos, né, nesse dia de hoje, nos 3 palestras, nos 3 cursos que nós tivemos, né, e quero convidar vocês a participarem dos cursos de amanhã, cujos temas são racionalização do sistema de revestimento de argamassa, mudanças comportamentais para gerar negócios, e definindo objetivos e resultados-chave para a gestão da execução na construção civil. Ou seja, nós temos uma gama de cursos muito interessantes, né, dentro do nosso projeto de Todos pela Construção. Então, muito obrigada a todos. Alguns agradecimentos? Com certeza, fique à vontade. Primeiro, eu queria agradecer ao professor Antônio Júnior por toda a paciência e contribuição nessa dissertação, e que está saindo agora do mestrado, nós estamos juntos lá no doutorado. Se Deus quiser, né, Antônio Júnior, passando essa Covid-19, nós estamos juntos lá de novo, no doutorado. Queria agradecer muito a Wacker, que promoveu os ensaios de deformação na transversal e cedeu as amostras de polímero, o pessoal da Cimental, da Ditex, o pessoal da CRH, meus filhos queridos, Mário e Vinícius, que me ajudaram nos ensaios de caracterização. Queria agradecer muito ao Marcelo Tertuliano, que também me ajudou muito lá com os painéis testes, o Ricardo do laboratório da UFMG, o Léo do laboratório da UFMG, também o professor Luiz Antônio Melgaço, que foi meu co-orientador. Nossa, é muita gente para agradecer. Se eu estiver esquecendo de alguém aqui, eu só tenho que agradecer a contribuição de todos vocês para essa pesquisa, e espero continuar contando com vocês com essa pesquisa, porque a gente tem muito que evoluir nesses pequenos conceitos para a gente conseguir realmente garantir a durabilidade dos sistemas de acordo com o que é exigido na norma 15.575. Tá ok, Stefane, muito obrigada. Agradeço em nome da Eto Soluções, da Construliga, ABCP, Sebrae Nacional. Agradeço a presença novamente da Stefane, tá, Stefane? Até a próxima. E a todos vocês, muito obrigada e uma excelente tarde. Obrigada, boa tarde.